Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a tradição do Graal em Portugal. Para tanto, nós vamos promover a leitura da obra de igual nome, A Tradição do Graal em Portugal, de Nuno Ferreira Gonçalves. O Graal é um tema famoso, né? É o maior tema, talvez, das chamadas matérias da Bretanha, né? A literatura da Bretanha. E, evidentemente, que no século XX, XXI, ficou uma temática conhecida do público em razão, sobretudo, da lenda do rei Arthur, não é? e do Santo Graal. Bem, isso é uma parte da lenda, né, do mito. Nós temos o mito do Graal ligado à figura de José de Arimateia e Jesus, né, o Santo Cálice, o Cálice da Última Ceia. Algo que muito pouca gente sabe é que a tradição histórico-literária política portuguesa está fortemente impregnada da temática do Graal. Eu já falei sobre isso em diversos programas, né? O tema do Graal, no universo literário arturiano, ele é introduzido pela primeira vez no romance de Cristiano de Troyes, intitulado Perceval, né? Ou O Conto do Graal. É do último quartel do século XII. O romance ficou inacabado em razão da morte do autor e ele foi desenvolvido, né? Teve um desfecho. Então, de uma estrutura pagã, ou seja, não cristã, ele foi adquirindo um contorno cristão, e a este contorno cristão foi sendo incorporado os chamados ideais cavalheirescos da cristandade, né? Bem, depois nós temos uma transição entre os séculos XII e XIII, onde Robert de Byron consignava, em definitivo, a identidade cristã do Graal como cálice da última ceia. Ou seja, sob essa perspectiva, José de Arimateia teria recolhido o sangue de Cristo, né? E o cálice, o objeto, o vaso que recolhe o sangue de Cristo, é o Graal, né? Então, o Graal passa a ter, portanto, uma versão cristã, né? Em contraste com a primeira versão, onde ele surge como uma matéria, um estudo pagão. Tá claro? Bem, então veja, quando nós temos o Graal em Portugal, né, esse Graal em Portugal, ou seja, a versão galaico-portuguesa da demanda do Santo Graal, né, o Graal em Portugal ele já entra com esses contornos. Tá claro? Ele é um enigma, ele é uma pedra, ele tem um espírito iniciático de demanda, ele tem a ideia de que o mundo está destruído e o mundo precisa ser refeito, né? E uma cavalaria espiritual, no caso uma espécie de tábua redonda, tem a missão de recuperar o Graal para que o mundo possa ser reconstituído. Ora, aqui nós temos, portanto,
no âmbito da tradição portuguesa, a fusão de duas linhas distintas aqui, né? E a incorporação por parte da coroa portuguesa, portanto nós já estamos dentro do âmbito político, né? De uma matéria que não era no seu início de cunho religioso, né? E a alma portuguesa fica conectada a essa demanda do grau. Muito bem. O que é interessante observar é assim, dentro da tradição histórica, filosófica portuguesa, quais são os autores que estudaram este universo místico do grau, místico e mítico, né? E qual o grau de influência da temática do grau sobre os fundamentos da tradição mítico-espiritual portuguesa. Então, esta obra, por exemplo, é uma das obras que estuda isso, né? Há inúmeros outros autores que estudam isso também. Um outro ponto a se observar no que diz respeito a isso, ao tema do grau na tradição mítico-espiritual portuguesa, é identificar os aspectos da espiritualidade lusitana, sobretudo dentro da característica do perfil heterodoxo, né? Alguma coisa que se chama a religião do amor, né? Portanto, é um movimento que corre à revelia da ortodoxia eclesiástica católica. Tá certo? É interessante isso porque o próprio tema do grau, ele é um tema escatológico. Ele é uma demanda coletiva em que, repito, o mundo está destruído e aquela cavalaria espiritual tem por meta trazer o grau para reordenar o mundo, fazer com que o mundo seja refeito, né? E nós vamos ter esse ideário lendário da cavalaria arturiana colocado dentro da monarquia portuguesa, e esta colocação, de certa forma, justifica ou busca justificar uma legitimação providencial do Reino de Portugal, que já havia sido que já tinha um caráter providencialista com a aparição de Cristo para Dom Afonso Henriques, o primeiro rei, na Batalha de Ourique, antes da Batalha de Ourique, não é? Então, por exemplo, é incontestável, dentro dessa tradição literária do grau, dois monarcas, né, portugueses identificados ao grau, e na figura do rei Arthur. A gente tem Dom João I, como o mentor de uma tábua redonda, o fundador da dinastia de Aviso, né, e Dom Sebastião. Né? Então, aqui só para citar dois autores. Seja como for, toda a história de Portugal teve 34 reis. Ao longo de todas as 4 dinastias portuguesas, nós temos presente um pano de fundo, um eixo, né, que percorre os diversos aspectos da história portuguesa, que é um eixo de transcendência, né? É um eixo de cavalaria, sem sombra de dúvidas. É um eixo providencialista. Os reis, os monarcas portugueses incorporam esse providencialismo, né? Agora, o Reino do Graal, em alguns estudos, ele é um tipo de uma fonte da saudade, né? Ele é um império, teria o contorno do império paraclético lusitano, né? Então,
nós temos uma demanda do Graal, uma busca pelo Graal, dentro da tradição literária, dentro da tradição histórica, dentro da tradição política de Portugal. Tá? E essa é uma temática, portanto, é muito interessante de se estudar, porque a gente, nos livros tradicionais de história, sobretudo na academia, não se fala sobre isso. Né? Por diversas vezes eu tenho falado nesses programas que é impossível estudar a história de Portugal sem nós estudarmos a história providencialista. E a história providencialista portuguesa, ela não está ligada somente à história católica. Tá? Então, assim, quando a gente vai estudar o providencialismo português, ele tem o providencialismo do Quinto Império, ele tem o providencialismo da aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques, ele tem o providencialismo do Graal. Então, no mínimo, nós temos aqui 3 frentes completamente distintas para entender. A história de Portugal ela tem afluentes diferentes. Né? Então, esse providencialismo inculcado pela tradição na fundação da nação portuguesa, que lhe dá uma soberania sobre todos os povos do mundo, e depois nós vamos ter esse mesmo pensamento fundamentando a expansão marítima portuguesa, e em todos eles claramente existe uma missão soteriológica para Portugal e para o seu povo. Ora, uma vez que o Brasil fazia parte da coroa portuguesa, essa missão evidentemente está presente no Brasil. Então há um nacionalismo místico em Portugal, que tem um caráter muito ambíguo. Né? Então, a mitoanálise do tema do simbolismo do Graal em Portugal vai impregnar a filosofia e a heterodoxa portuguesa. Né? Então a gente pode claramente falar, mas sem sombra de dúvidas, com medo de errar, de que existe uma história mítica de Portugal. Né? Então, dentro dessa história mítica, existe um nacionalismo místico. E esse nacionalismo místico é intrínseco a ele um fundo de universalismo transnacional. É claro que, repito, isso começa com a Cristofania de Eurique. Né? Depois nós temos onde a Cristofania de Eurique consagra Portugal para uma tradição monárquica universal, ou seja, supranacional. Né? Então, depois nós temos uma religião do Espírito Santo, que é a incorporação da temática do Quinto Império, né? Como diria Agostinho da Silva, não é? A religião do Espírito Santo, a temática do Quinto Império, introduzida ali dentro dessa cristofania nacional de Eurique. E nós temos a questão do Graal, tá? O reino do Espírito. Então, com vista à materialização desse reino do Espírito, ou seja, o Império Paraclético, que seria quase que o equivalente ao reino do Graal, não é? Portugal assumirá, entre as nações do mundo, de acordo com o pensamento profético português, um papel fundamental de mediação na concretização. Bem, o fato é o seguinte: Portugal inteiro, em termos de construção, tá? De norte a sul, toda essa história mítica em Portugal está presente através de gestos, através de atos diplomáticos, através de atos políticos, e nós temos um patrimônio arquitetônico simbólico construído de norte a sul, tanto nas casas da nobreza quanto nos palácios dos reis. Vamos pegar, por exemplo, Sintra. A Sintra inteira é um patrimônio simbólico. Né? Portugal inteiro é daquela forma. Sintra especificamente porque tem um conjunto de construções arquitetônicas que é uma coisa assim fora do comum, não é? Coimbra, Mafra, né? Lisboa, né? Porto. Bem,
uma das grandes fontes literárias que vão estudar essa bibliografia para o simbolismo do Graal, à luz do pensamento heterodoxo português, é a tese de doutoramento de Almir de Campos Brunetti, que foi transformado em livro na década de 70, onde o Brunetti ele traça essas questões relacionadas com a heterodoxia joaquimita, a alegação, a relação com o mito do Graal, com os cistercienses, com os templários, com os espirituais franciscanos, com a corte de Dionísio e com o paracletismo português. Tá claro? Então, nós temos também uma outra autora que é uma grande referência em Portugal, que é a Dalila da Costa Pereira. Né? Bem, então, Antônio José Saraiva é um outro autor. Antônio Quadros é um outro autor. Antônio Telmo é um outro autor. Né? Então, nós temos, dentro da história do estudo do Graal, então o estudo do Graal, a demanda do Santo Graal, está ligada a tudo isso. A gente tem um brasileiro, tem pouquíssimos brasileiros que vão falar sobre isso. Um deles é Ademir Luiz da Silva, né? Que produziu livros e teses relacionados à presença dos templários. Bem, os templários, posteriormente, terão uma associação com toda essa temática, com o Graal, com o Paracleto, com o Espírito Santo e vai por aí afora. Né? Evidentemente que no uso desse material mitêmico filosófico nós temos também as obras de Camões, as obras do Padre Antônio Vieira, as obras de Sampaio Bruno, as obras de Fernando Pessoa e de Agostinho da Silva. Né? Claro que fora do âmbito português, sem sombra de dúvidas, é preciso elencar Mircea Eliade, Henri Corbin, né? Jung, Emma Jung, o Júlio Zévola, o René Guénon, o Gilbert Durand. O René Guénon, por exemplo, tem obras importantíssimas em relação a essa questão do Graal. Então, os temas que envolvem o Graal e sua demanda são imensos. Tá? Imensos. De modo que mergulhar nesse universo, sobretudo na vertente esotérica, na vertente heterodoxa, né, nós vamos cair aí em vários aspectos. O fato é o seguinte: não tem como ler a história de Portugal sem estudar essa história mítica. Tá claro? Porque a história de superfície portuguesa, ou seja, aquela história que, teoricamente, a tradição meramente acadêmica, né, conta de Portugal, isso não explica certos pontos da história de Portugal. A gente não tem nenhum entendimento se você suprime esse lado. Né? Então, o Graal tem um enquadramento histórico, paisagístico, arquitetônico, iconográfico, literário, né, político dentro da história de Portugal. Bem, eu vou fazer mais de um programa, evidentemente, em relação a esse tema, porque ele é muito instigante. E hoje nós vamos começar com, digamos, o básico aqui, que são os fundamentos arquetípicos, simbólicos, mitológicos e históricos do Graal. Né? Conforme eu falei no início, o Graal é geralmente associado ao cálice utilizado por Cristo na última ceia. Evidentemente que essa é a versão cristã, mas veja que essa versão cristã ela já é problemática. Tá claro? Ela já está ali num limbo de uma ortodoxia. Ela já é praticamente uma estrutura heterodoxa dentro do cristianismo. Porque você ter que o sangue de Cristo
né? Cristo veio para salvar a humanidade. Então, o sangue de Cristo, o derramamento desse sangue, a recolha desse sangue, e depois a fuga desse cálice, isso não aparece em nenhum dos evangelhos. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Ao graal associado a Cristo, essa história não aparece em nenhum evangelho. Né? Ela inspira-se nos evangelhos sinóticos, em que Jesus dá a beber da sua taça aos apóstolos, identificando o vinho contido na taça com o seu próprio sangue. Mas, daí, até aquela ideia de que o sangue de Cristo, não aqui mais o vinho, né, mas o sangue real, concreto, que é vertido do corpo dele, isso não está em nenhum evangelho sinótico. Portanto, a própria lenda cristã do grau associado a Cristo, portanto, a versão católica, já é uma heterodoxia. E veja que ela surge 10 séculos depois de Cristo. Também? Então, esse sangue vivo de Cristo, ele tem a função, uma vez que ele está colocado dentro do cálice, ele tem a função de plasmação escatológica do reino divino. Porque se você salvaguarda, Cristo veio para salvar os pecados do mundo, né? Então, uma vez que ele morre, digamos assim, ou que ele ascende aos céus, o sangue fica no planeta. E esse grau está escondido. Então, continua a ideia escatológica do reino divino. E isso é uma questão central no enigma do grau. Então, em São João, no Evangelho de São João, a gente vê o episódio da última ceia, não é? A liturgia do pão e do cálice são inerentes. Então, Cristo dá o pão e dá o vinho, e fala que aquele que come e bebe do meu sangue e do meu corpo tem vida eterna. E ele ressuscitará no último dia. Então, o próprio Cristo, Ivete Centeno, que é uma estudiosa, uma autora portuguesa, ela é uma das autoras que vai estudar essa temática do grau. Veja, já nesse campo da heterodoxia, em que você tem o sangue recolhido, o sacrifício do Redentor, né? E um objeto, uma taça sagrada que recolhe esse sangue, que é o cálice eucarístico. Né? Então, essa relação identitária entre o grau e o cálice sagrado contendo o sangue de Cristo é um processo muito sofisticado, literário, de cristianização em finais do século XII. O que a gente quer dizer com isso? As lendas do Graal, elas radicam na ancestralidade de uma tradição pré-cristã. Tá? Isso é o fato. Portanto, um mito pré-cristão não é cristão. Não é cristão. Esse mito foi cristianizado, digamos assim. Agora, é possível cristianizar um mito pré-cristão? Então, Robert Byron terá sido o primeiro autor a conceber uma progenie de guardiões do Graal, tendo por decano José de Arimateia. Isso é no século XII somente, hein? De 12 para 13. Então, ele é esse autor que vai identificar a lança, né, do centurião que feriu Cristo, né, com Longino, no caso do centurião, que perfurou o corpo de Cristo, com Byron, que vai identificar, portanto, a lança de Longino com as lendas arturianas. Então, essa identificação do Graal como o cálice da última ceia
ela não tem paralelo nos evangelhos sinóticos. Vamos entender isso, porque senão fica muito confuso. Ora, então nós estamos falando de um mito pré-cristão. Este mito, que liga o Graal a José de Arimateia, então nós temos aqui um mito que já faz uma ligação, sempre lembrando que é uma heterodoxia. O José de Arimateia, por sua vez, é uma personagem que está ausente na matéria da Bretanha. Ele não pertence ao mito da Bretanha. Né? José de Arimateia é uma figura que está presente no Novo Testamento. Né? E em livros apócrifos do Novo Testamento, nomeadamente no Evangelho Apócrifo de Nicodemo, e num outro manuscrito intitulado A Vingança do Salvador. Tá claro? Então veja, que a aparição de José de Arimateia, né, o jardim, teoricamente o jardim onde Cristo reza a última ceia, né, pertence a José de Arimateia. Mas esta figura, então veja que aqui nós vamos tendo uma junção literária de itens, personagens, acontecimentos, eventos que vão mesclando uma tradição e outra tradição, uma cultura e outra cultura. Então José de Arimateia está presente nos apócrifos do Novo Testamento. E a identificação dele com o Graal não pertence à esfera dos estudos da chamada Matérias da Bretanha. Então, essa saga de José de Arimateia, que é, digamos, um ponto central da lenda cristã do Graal, começa por destacar a obtenção do corpo de Jesus crucificado, onde entra Pilatos, né? Arimateia recolhe o sangue de Cristo no Graal. Bem, mas porque Pilatos permite que Arimateia faça isso? Então o cálice é confiado a Arimateia e o Senhor, portanto Cristo, consagra José de Arimateia o primeiro bispo da cristandade, ungindo José de Arimateia com o mesmo óleo que sagrará toda a dinastia dos reis bretões até Uther Pendragon, que é o pai do lendário rei Arthur. Isso, por exemplo, está em Júlio, a gente pode ler isso em Júlio Zévola. Porque conta a lenda que José de Arimateia passou por inúmeras peripécias e depois dessas peripécias ele consegue levar o Graal até a Bretanha. E parte, portanto, de Arimateia aquela linhagem de reis bretões até desembocar no rei Arthur, cujo nascimento é igualmente confuso, porque ele não é filho do pai verdadeiro, né? A Merlin, através de uma prestidigitação, faz com que a mãe de Arthur conceba de um outro homem, né? E depois ele é criado separado, fora do reino. Bem, o fato é o seguinte: esses indivíduos do Graal, portanto, o Graal, os reis do Graal são guardiões do Graal. Guardiões do Graal. Um personagem central é o rei pescador nessa história, né? No enredo iniciático dessa demanda. Então, as versões cristianizadas do Graal, elas inspiraram alguns autores que fazem do Graal
uma lenda exclusivamente cristã. Isso é completamente equivocado. Tá claro? Então, o simbolismo do Graal tende a transcender. No Brasil, nós temos uma grande estudiosa da temática da Bretanha que chama Ana Donardi. Ela é professora de literatura da Universidade Federal de Uberlândia. Né? É uma das, talvez seja no campo brasileiro, a maior especialista nessa temática. Ana Donardi. Aqui na Universidade Federal Fluminense também, nós temos uma outra estudiosa, mas não se equipara a Ana Donardi, que é Adriana Zirer, né? na UFO, em Niterói. Bem, o Brasil tem estudos, né, os estudos célticos, os estudos medievais, mas incontestavelmente a Donardi é a grande autoridade no Brasil nesse aspecto. Tá claro? Bom, então o Graal não é um símbolo exclusivamente cristão. De modo algum. Agora, o seu simbolismo transcende, como ele é apresentado, né, já o mero cristianismo e o mero paganismo. Né? Agora, então a identificação do Graal como vaso ou como copo, ou seja, como cálice de Cristo, isso é uma conotação cristã. Então, embora a lenda do Graal tenha uma roupagem cristã, né? Como é que essa roupagem cristã, veja, celta, da Bretanha, é incorporada na literatura heterodoxa portuguesa. Tá? Então esse é o grande trabalho, quer dizer, quais são as origens do Graal, onde é que eles estão, e por que razão aquela temática, aquela literatura é incorporada na tradição portuguesa. Né? Porque como objeto, o Graal, por exemplo, ele é uma figura indefinida, conceitualmente falando, imprecisa, porque você pode interpretá-lo de diferentes formas. Né? Seja como for, independentemente da forma, ele remete sempre a um tempo supra-histórico. Ele remete ao resgate de um estado de pureza original do ser humano. Então, a demanda iniciática, que será feita pelos cavaleiros, mas ele está guardado, né? Quem guarda o Graal, ele é apresentado num desfile por damas, por senhoras votivas, né? E o rei pescador está ali à espera do cavaleiro. Enfim, a demanda iniciática tem uma essência perene. Né? Então, é um símbolo que tem uma dimensão simbólica universal. Né? Então, a gente tem esse símbolo na mitologia celta. Nós temos esse símbolo colocado na tradição católica. Né? Então, o espírito iniciático da demanda é um outro componente que vai ser colocado sobre a mística cavalheiresca ocidental e a mística cavalheiresca islâmica. O Islã fala claramente do Graal. Por exemplo, Júlio Zévola, uma obra do Évola, ele fala claramente que o Graal é a esmeralda que caiu da tiara de Lúcifer, porque Lúcifer era o dono do paraíso. Lúcifer aqui como príncipe da luz, não como um demônio. Então, numa batalha com Miguel dá uma estocada na tiara de Lúcifer, essa se parte,
em três, a esmeralda que estava ali se parte em três, uma parte cai na terra, e essa parte que cai na terra se transforma no Graal, e quem recolhe essa esmeralda quando ela cai são os templários, os cavaleiros templários, e a partir daquele momento esta cavalaria, ou esta ordem, está designada a ser a guardiã do Graal até que o fim dos tempos, ou a história seja refeita. Tá claro? Então, no sufismo, no messianismo ismaelita, a demanda espiritual do Graal, o Graal no universo islâmico português, ele é uma coisa muito concreta. Vamos entender que a Península Ibérica, durante 7, 8 séculos, teve uma presença maciça dos muçulmanos. A presença maciça do sufismo. Né? E ali na Península Ibérica nós vamos ter, portanto, essa tradição do Graal de uma forma muito intensa. Né? Então, o Graal como mito, o Graal como lenda, o Graal como um mito fundador, né? O Graal como um símbolo cristão, seja como for, a dimensão simbólica do Graal é universal. Ela perdurou ao longo dos séculos e ela subsiste viva na atualidade. O Mircea Eliade fala muito bem que o mito narra uma história sagrada. Né? Ou seja, o mito refere-se a um acontecimento primordial que teve início em nihilo tempore, ou seja, no começo do tempo. Então, esse estatuto primordial do tempo, de um tempo sagrado, de um tempo do início, que não foi antecedido por nenhum tempo histórico, já confere ao Graal uma concepção supra-histórica. Então, esse mito ele está presente em diversas tradições. Portanto, ele está ligado ao início e ao fim da história. Então, a história temporal ela tem uma dimensão supra-histórica. Tá claro? Em Portugal, um outro indivíduo que vai estudar claramente a temática do Graal, do Quinto Império, é Lima de Freitas. Né? Como um autor, como um tema que está presente não só com o sebastianismo, com o Quinto Império, com o retorno da Idade de Ouro. Né? Gilbert Durand, que é um autor que vai estudar muito sobre o Graal e sobre os Templários em Portugal. E sobre essa presença, Gilbert Durand tem uma grande admiração por Portugal como um país que preservou quase todos os mitos da Europa. Né? Então, o Durand desenvolve o tema apontando os 5 mitemas fundamentais do mito da Idade de Ouro. E esses 5 mitemas, claro, estão relacionados aos elementos mitêmicos das lendas arturianas. Quais são esses 5 mitemas fundamentais da Idade do Ouro? A Idade do Ouro é aquela idade que no início, quando o mundo foi criado, era uma idade de perfeição. E depois nós temos a Idade do Ouro, da prata, do bronze, do ferro, do barro. À medida que o tempo cronológico vai se sucedendo, o mundo vai decaindo. Ele vai entrando num estado de perdição, de materialização contínua, de perda de espiritualidade. E existe a promessa de que o mundo retorna à Idade de Ouro. Portanto, ele retorna àquele tempo paradisíaco, aquele tempo primordial, em que não havia morte, só havia felicidade, em que estava tudo bem. Isso é uma ideia, no cerne desse negócio, existe uma ideia escatológica muito bem proposta. E a promessa, um providencialismo histórico aqui. Bem, então, quais são os mitemas fundamentais da Idade do Ouro? Os gregos falavam dessa Idade do Ouro, tá certo? Hesíodo, por exemplo, na Teogonia, em O Trabalho e os Dias. No Trabalho e os Dias.
né? O mito da Idade de Ouro está presente na filosofia grega. Então aqui veja que nós já misturamos diferentes contextos pré-cristãos, mitos, né? Então, um deles é o mitema da nostalgia. No caso de Portugal, será a saudade portuguesa, né? O mito da saudade. Que é um mito bem próprio da tradição portuguesa, tá? A ideia de saudade. Aí é preciso entender o que seria saudade. A palavra saudade em Portugal, saudade não é simplesmente como a gente entende aqui no Brasil, a saudade de uma pessoa ou de uma época. Não, é algo mais, muito mais profundo. Dalila da Costa Pereira estuda muito a saudade, né, portuguesa. Então, essa saudade portuguesa, ela está relacionada a uma monarquia arcaica perdida. Ela é uma monarquia mitológica. O seu rei foi morto, foi tolhido, ele está em chagas, como Arthur, né? Está moribundo, mas o rei não pode mais cuidar das suas terras, as terras estão esgotadas, devastadas, mas existe a proposta do regresso do Salvador. Se a gente pensar na mitologia grega, nós temos a figura de Uranus, por exemplo, que foi castrado e preso pelo seu próprio filho. Depois nós temos também Saturno, não é? Que vai sofrer o mesmo destino. Tá claro? Então a gente tem o mito do Salvador. O próprio rei Arthur, ele é ferido pelo seu próprio filho e desloca-se para Avalon, ferido. Lá ele, naquela região fora da Terra, né, supraespacial, suprahistórica, ele restabelece e existe a promessa de que ele volta. É o chamado regresso do Salvador. Então esse é um mitema. Você tem um mitema do rei encoberto, que é um tema do sebastianismo português, do messianismo sebástico, né? Porque Dom Sebastião também morre, digamos, em Alcácer Quibir, e existe uma ideia de que ele retorna. É a mesma situação do Arthur, né? Você tem o mitema do paraíso terrestre. No caso da mitologia grega, era Arcádia, né? Onde há o arquétipo político da cidade santa. Na tradição messiânica judaica, a gente tem a terra prometida, não é? A vinda da Jerusalém celeste. Então esse é um terceiro mitema, o mitema do paraíso. Veja que quando o Brasil foi descoberto, eu já fiz vários programas em relação a isso, o Brasil vai ser identificado com o tema do paraíso. Né? Isso é um dos mitemas, né, que está presente no mito da Idade de Ouro. Um outro mitema é o regresso do rei caído encoberto. O rei em si. Né? Então você tem um poder transcendente que volta, que restaura, que nutre, que transforma, um poder espiritual. Porque o mundo está perdido e esse poder transcendente, quando ele retorna, ele subverte o curso de decadência do tempo. E ele recoloca aquele tempo pervertido e decadente no seu estado natural, digamos assim, né? E aqui o quinto, um outro, é o mitema iniciático do herói. Ou seja, o rei está agonizante, aí você tem um herói, como por exemplo o Percival, né, o Lancelot, que é os cavaleiros, né, que vão em busca do Graal. Não é o rei, veja, que está indo em busca. Você tem um herói. Esse herói vai, encontra o Graal, traz o Graal para o rei. E a partir do encontro do cálice que estava perdido, o mundo se recompõe.
né? Então, a Idade do Ouro, segundo Gilbert Durand, ele é um mito imemorial, né? Então, você tem essa Idade do Ouro, preconiza um estado de abundância. E isso é um dos predicados fundamentais do Graal. O mundo está doente. Ele precisa retornar ao seu estado inicial. Tá claro? Então, esse vaso grálico, ele é um objeto misterioso, porque ele faz a humanidade remontar às origens, né? Ele recupera o tempo, ele elimina a decadência. Bem, então a aparição do Graal é uma aparição hierofânica, ou seja, é uma aparição de algo sagrado. Então esse objeto, nós temos vários pontos ao estudar, né, o mito do Graal. A gente tem a corte em si, a gente tem o próprio objeto, a gente tem o castelo do rei pescador, que é um fortas, né, a corte que está presente ali de mulheres. Se você tem um componente sacral, luminoso, iniciático, né, temporal, que está presente em tudo isso. Então é um tema extremamente complexo. Tá? Bem, o Graal tem uma gama de significados simbólicos que, para estudar, tem que ser dissecados. A questão é, como é que essa temática é transposta e por que ela é transposta para a tradição literária portuguesa? Então, a primeira coisa, uma das primeiras coisas, como propõe Júlio Zévola, por exemplo, isolando as narrativas que estudam o Graal, existe uma unidade interna fundamental nesse símbolo? Existe. E é exatamente, independentemente de você pegar aquilo pelo componente cristão, celta, ou da cavalaria, você tem sempre um universo supra-histórico. Você tem uma metafísica da história, né? Então, o Graal está ligado a um reino mítico. É um espaço hiperfísico. Então há o Graal como um elemento neutro, né? Ele tem uma série de imagens, de símbolos, de uma visão de Éden perdido, de força primeva que pulsa, mas essa força está perdida. E a recuperação dele trata de um tempo novo, de uma utopia, né? de um porvir dourado. O René Guénon vai colocar que a perda do Graal vai expressar a perda da tradição primordial, perene e universal, onde você tem uma desconexão com o centro supremo. E olha, quando o René Guénon fala sobre essas coisas, no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Olavo de Carvalho fala verdadeiras tolices a respeito do René Guénon, da tradição primordial, e toda essa gentalha da falsa direita brasileira, que não tem o menor conhecimento de absolutamente nada, fica repetindo tolices sem fim em relação a isso. Tá? Primeiro ponto, que René Guénon e Júlio Zévola têm interpretações completamente distintas a respeito de uma série de temas. E aí é preciso entender o que o Guénon está chamando por tradição primordial.
e centro supremo. E como é que ele coloca, como é que ele mete a ordem do templo nessa ideia de centro supremo? E isso é uma coisa muito importante e de guardião do grau, porque a gente, de novo, a gente não tem como ler a história de Portugal sem ter em perspectiva a presença templária, não é? Então, o grau, independentemente de ser um cálice, uma tigela, um prato, um livro, uma pedra, a esmeralda da tiara de Lúcifer, ele tem sempre no mínimo, um cariz iniciático. No mínimo. Tá bom? Bem, então, todos esses aspectos dos mistérios graálicos vão assumir um significado na tradição filosófico-profética e na tradição mítico-espiritual literária portuguesa. Tá? O Brunetti vai dizer que afirma categoricamente que o tema do Graal é o tema mais publicado na história da tradição literária portuguesa. Isso, só essa afirmação do Brunetti nos dá uma ideia da profundeza, né? E da complexidade. E ao mesmo tempo, isso é uma afirmação espantosa. Porque normalmente no Brasil, quando se fala em Graal, pensa-se primeiro na Bretanha. Não se pensa em Portugal. E, entretanto, um estudioso, repito, o Brunetti, fala que o tema do Graal em Portugal é o tema mais estudado e mais divulgado dentro da tradição literária portuguesa. Tá claro? Bem, nós vamos ficando por aqui e vamos, na aula que vem, continuar essa temática. Até o nosso próximo encontro.